Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo vídeo aqui do canal do Armazém do Eletro. Eu sou o André, para quem é novo por aqui, e hoje nós vamos fazer uma análise completa desse refrigerador da Panasonic Inverse de 425 litros, o BB53 na cor branca. Um refrigerador muito interessante na minha opinião. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os pontos positivos e pontos negativos desse refrigerador. E já falo para você que acabou de chegar no vídeo que esse refrigerador tem muito mais ponto positivo do que o negativo. É interessante você ficar comigo até o final do vídeo para ver tudo, mas tudo mesmo dessa análise completa desse refrigerador. Agora voltando aqui a alguns detalhes desse refrigerador, o BB53 ele é um refrigerador Inverse. Ou seja, ele tem o freezer na parte de baixo e o refrigerador na parte de cima, o que é muito interessante, que deixa o refrigerador aí mais cômodo, né? Você não tem que ficar abaixando para utilizar a parte do refrigerador, como no refrigerador duplex normal, né? Porque a parte do refrigerador é que a gente utiliza mais. E também o ar quente é o ar que sobe, né? E o ar frio ele desce, porque ele é mais pesado. Então, logicamente e fisicamente é um refrigerador um pouco mais inteligente e ele pode ter sim uma porcentagem bem pequena, mas sim uma porcentagem de economia, como eu já expliquei aí no nosso vídeo aqui no canal. Para quem já viu, para quem não viu, vou tentar pôr aqui no canto da tela a diferença entre um refrigerador duplex e um refrigerador Inverse. E esse refrigerador da Panasonic ele também é inverter, ou seja, ele tem um compressor inverter. É aquele compressor que trabalha de forma linear, né, com picos de alto e baixo, sem aquele arme de desarma de um compressor com relé, um compressor tradicional. Isso aí são alguns pontos muito positivos desse refrigerador. E ele também possui os sensores do Econavi, que são vários sensores, sensor de luminosidade externa, sensor de temperatura interna, temperatura externa e sensor de abertura de porta. O que faz esses quatro sensores? Eles juntos, eles vão coordenar a eletrônica, né, da Panasonic, vai coordenar o melhor uso do refrigerador, quando ele vai trabalhar mais e quando ele vai trabalhar menos. Ou seja, quando esse compressor inverter vai ficar mais forte, né, aquela parte do dia que você abre mais a porta, por exemplo, que você usa mais o refrigerador, ou quando ele vai ficar um pouco mais fraco e tal, quando você está dormindo de noite, por exemplo. Por isso que tem um sistema Econavi. Esses sensores são integrados ao sistema Econavi, que eu vou explicar exatamente, detalhado, cada detalhe ao longo do vídeo para quem vai ficar comigo até o final. Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, é uma boa oportunidade de se inscrever, não custa nada, se inscreve aí e fica por dentro aí desse mundo de eletrodomésticos. E se também gostar do vídeo, dá aquele joinha que ajuda a gente aqui do canal. Agora, sem mais delongas, vamos rodar o vídeo e ver a análise completa aí por dentro, tudo desse refrigerador. Roda o vídeo. O nosso refrigerador Panasonic BB53 na cor branca, 425 litros, ele é um refrigerador Inverse, né? Claro, como eu acabei de explicar para vocês, o freezer dele fica na parte de baixo e o refrigerador na parte de cima, né? Mas não custa lembrar. É um refrigerador com design muito moderno, bacana. Ele tem um painel também muito interessante que eu vou explicar para vocês. O puxador dele é um puxador embutido, pessoal, tipo embutido na porta, no próprio desenho da porta. E é na cor prata, de plástico, mas também com acabamento muito bom e uma qualidade ótima da Panasonic. Aqui vocês podem ver bem de perto, né? Ele é um prata meio fosco, a cor dos puxadores do nosso refrigerador BB53. Aqui na lateral, pessoal, ele vem com essa película, sempre com essa película protetora. Vocês têm que retirar antes do uso, porque as laterais desse refrigerador esquentam, tá bom? E são laterais que esquentam, mas não muito, nada que chega a atrapalhar aí no uso do refrigerador. O painel dele, o material é plástico espelhado, mas é um acabamento muito bom. Eu preferiria, claro, que fosse de vidro, mas não é nada que atrapalhe na usabilidade do nosso refrigerador. Aí os puxadores, né, uma visão aí na parte de dentro, uma vista, né, na parte de dentro dos puxadores do nosso refrigerador. Agora, na questão de iluminação, na parte do refrigerador em cima, ele tem um ponto central dividido em 3 pontos de LED e tem o Vitamine Power, né, que fica dentro do compartimento da gaveta de frutas, verduras e legumes, e que também ajuda a iluminar, e não tem iluminação no freezer. A altura dele é 1,85,4 centímetros, ele consome 39,9 kWh mês, a largura é 77,2 centímetros, ele tem profundidade de 69,5 centímetros, capacidade do refrigerador é 305 litros e 120 do freezer. Dentro do nosso refrigerador, a gente tem a iluminação de LED, né, na parte superior, dividida em 3 pontos. Essa é a iluminação principal. Na minha opinião, poderia ter um outro ponto. Talvez ajudaria mais a iluminar um pouco mais, mas não é nada que atrapalhe. Nessa parte de trás, a gente tem o duto, né, que faz a circulação do frost free do nosso refrigerador, que ajuda bem ali na questão de gelar os alimentos em todas as partes do nosso refrigerador.
A prateleira de vidro é uma prateleira com uma qualidade bacana, não tem acabamento na lateral da prateleira, né, um vidro direto, mas muito fácil de retirar, de pôr para limpar. O controle do refrigerador, esse controle não é digital, tá pessoal? Só nos 480 litros da Panasonic que tem um controle digital no painel na parte do refrigerador, que seria a parte de cima, né? Então essa parte aí a gente tem um controle, digamos assim, manual, né? E a gente tem essa prateleira retrátil que ajuda muito na questão de espaço do nosso refrigerador da Panasonic. Ele aumenta bem o espaço ali se você for pôr algum alimento mais alto, né? Até mesmo uma garrafa, mesmo ele tendo o compartimento de garrafa na porta, você pode querer colocar um PET de 3 litros, né? Então, esse sistema de prateleira é bem interessante. Agora, aqui a gente pode ver a questão da cestinha de ovos. Ela é bem legal, tem uma qualidade muito boa para um refrigerador nessa faixa de preço, né? Muito boa. Ela é de PS, que é poliestireno, e nessa prateleirinha, nessa cesta de ovos, é o poliestireno cristal, né? Por isso que ele tem essa cor transparente meio azulada. No resto do refrigerador, tudo que é transparente também é o poliestireno. Fresh Zone, que é a gaveta principal, né? Para legumes e verduras, frutas também, né? Claro. E a gente também tem ali o Vitamin Power, que é a iluminação que faz aumentar a vida útil ali das suas verduras, né? Aumentar aí pela questão da fotossíntese. Aí é um controle de umidade da própria gaveta, é um filtro que não precisa de ser trocado, filtro de carvão, e ele tira aí até 99%, né, das bactérias. Esse é o manual, ele serve para alguns modelos de 425 litros da Panasonic. Lembrando que a BB53 só vai mudar os números, as letras, né, o código final, se mudar a cor, né? Mudar a cor ou o acabamento, né, no caso da Panasonic, que tem a porta de vidro. Aí a iluminação do Power Vitamine fica exatamente assim quando a porta está fechada e a opção está selecionada no painel. Aqui a etiqueta com algumas informações técnicas como número de série, amperagem do produto, voltagem. A prateleira extra frio, essa parte de baixo é a parte mais gelada na parte de refrigerador, tá pessoal? Porque vem o ar frio de baixo, chega primeiro aí nessa parte do refrigerador, então é o ideal para você colocar aí na hora que estiver descongelando carnes, peixes ou laticínios, sempre alimentos mais sensíveis que precisam de uma refrigeração maior. Vocês veem que até uma saída bem grande ali do frost free para essa região. E aqui tem para latinhas ali do lado, né, que a gente já vai mostrar, olha que legal, é o porta-latas. Você pode pôr aí o porta-latas extra frio, você pode pôr latas de cerveja, 350 ml, tranquilamente, ou de refrigerante, lata de 350 ml, e ele tem uma organização muito boa interna, né? Aqui abrindo todas as gavetas. Vamos retirar esse nosso de latas extra frios aqui, vamos colocar e ver ele aqui de perto. Olha que legal, pessoal. Dá para organizar bem as latinhas, porque ele tem esse design circular, então você vai sempre pegando as primeiras, né, da fila, se a gente pode falar assim, né? A primeira da fila você pega ali já super gelada. Também tem uma saída do frost free ali exatamente aqui para esse compartimento do porta-latas extra frio. É bem bacana essas saídas de design da Panasonic, eu gosto bastante. Acho muito interessante. É um refrigerador que não tem muitos compartimentos, mas os compartimentos que tem são muito fáceis e muito inteligentes de serem utilizados. Aqui a gente tem essa parte de cima, são umas prateleiras mais rasas, que são ideais aí para vocês colocarem requeijão, potes por exemplo, de maionese, também geleias, sempre potes aí de uma estatura mediana, não muito altos. E nessa de baixo, ela é um pouco mais funda, né? É ideal para vocês colocarem ali até a garrafa de 350 ml, vocês podem pôr tranquilamente. Também ketchup, esses potinhos maiores. Aí vocês podem pôr nesse compartimento central também alguns laticínios, queijo ralado. Ele é de PS poliestireno, só que dessa vez ele não é o poliestireno transparente, não é o cristal. Ele é o poliestireno de alta resistência, né? Porque ele tem um outro componente químico que deixa ele um pouco mais resistente do que o poliestireno transparente, que é o resto do nosso refrigerador. As prateleiras são muito fáceis de retirar, tanto da porta quanto do refrigerador. A gente não tem problema como acontece na questão aí da Consul, né? Para quem já é inscrito no nosso canal, já viu muitos vídeos da Consul. São refrigeradores um pouco mais difíceis, né? Eles fazem uns mecanismos um pouco mais complicados. E também algumas Brastemp.
Olha que legal, pessoal. Essa aí é para garrafa, né? Tem um divisor, vocês podem pôr garrafa aí de 2 litros tranquilamente, garrafas PET, garrafa de vinho, embalagens Tetra Pak, tranquilo, isso aí é bem tranquilo. Na parte do freezer, agora na parte de baixo, a gente tem a cesta de gelo, onde vocês podem fazer diversas vezes o gelo e desenformar direto na cestinha de gelo e ter sempre aquele gelo armazenado. Aqui a gente tem algumas informações falando para vocês não congelarem o gelo diretamente nesse compartimento, né? Por exemplo, encher ele de água e fazer uma pedra de gelo gigante. Isso não seria uma boa ideia, porque pode quebrar o compartimento de poliestireno na cor cristal. Esse aí que é um pouco menos resistente do que o branco. Esse daí é PP, tá, pessoal? É um outro plástico, é o polipropileno, que tem outras propriedades. E ele tem bastante resistência, o que é bem bacana, e vocês podem quebrar, desenformar o gelo, né? Por muitas vezes por esse sistema aí, que é um sistema de mola, né? Que ele tem na parte traseira, e isso é muito bacana e muito inteligente, uma saída interessante para um refrigerador aí nessa faixa de preço de R$ 3.800. A gente tem 3 gavetas, tá, pessoal? É uma gaveta menor, né? Essa de cima seguida por 2 gavetas de mesmo tamanho. Olha que legal. Vocês também podem inverter tanto a de baixo quanto a de cima, não tem problema no caso das 2 gavetas maiores, não são gavetas que tem que ficar exatamente naquele espaço pré-determinado. Isso é bem legal, uma saída muito interessante da Panasonic. Eu gosto disso porque às vezes a gente pode tirar para lavar e nem vai lembrar qual é a de baixo e a de cima, e aí você pode pôr qualquer lugar que elas couberem. Ali a questão do duto, né, do frost free, ele não tem iluminação na parte do freezer, isso praticamente a gente não encontra em refrigeradores Inverse abaixo de 500 litros. Tá, pessoal, maiores de 500 litros a gente encontra, mas em marca nenhuma abaixo de 500 litros a gente encontra iluminação de freezer Inverse não. O que é uma pena, né? Eu gosto da luz, acho legal. E agora na porta não temos prateleira na porta, né? Isso é normal também para ter umas gavetas maiores. No painel, aqui a gente, quando liga o nosso refrigerador, ele já está em médio. Aí tem o mínimo, o médio e o máximo. Isso é do Freezer Control, tá? É o digital do freezer. Se vocês querem utilizar o EcoNav, as primeiras 24 horas vocês têm que deixar o Freezer Control no médio, tá? E aí ele vai acionar aqueles sensores e fazer toda a leitura do seu uso diário e assim tornar o refrigerador mais econômico sempre, né? O Vitamin Power eu expliquei a questão do LED lá da fotossíntese na gaveta frutas, verduras e legumes. O Turbo Freezer é para deixar tudo mais gelado e mais rápido ali no seu freezer, tá, pessoal? De uma forma mais rápida possível. O Mold, aqui a gente tem o Compras, o Festas e o Férias. Compras chegou com os alimentos ali, em período de 3 horas vai gelar tudo bem rápido. O Férias, um período de 6 horas, você vai poder abrir a porta num modo maior, né? E o refrigerador ainda vai continuar trabalhando bem potente para deixar a sua festa ali, não deixar nada esquentar, né? E a gente tem também o Férias, que é realmente se você for viajar, não for ter abertura de portas, o que acontece? O refrigerador vai para o mínimo ali no Freezer Control, o freezer, né? Não o refrigerador, o freezer vai para o mínimo. Então, se você estiver fazendo o EcoNav, o sistema do EcoNav nas primeiras 24 horas, não é recomendado você colocar no Férias, porque ele altera, tá, pessoal? Então aí não vai acionar o EcoNav nas 24 horas, você tem que deixar o Freezer sempre Control no médio. E o Férias deixa o refrigerador aí um pouco mais econômico, caso você for sair de férias. Aí o médio que a gente está deixando para ligar o EcoNav nas primeiras 24 horas, né? O Drink Cooler, 40 minutos, 50 minutos e 60 minutos. O Drink Cooler vocês podem pôr a bebida em qualquer parte do freezer. Ele vai ter um aviso sonoro, claro, né? Quando finalizar a programação. Você pode pôr qualquer prateleira, gaveta ali, qualquer porta, qualquer compartimento do freezer e ele vai gelar sua bebida de forma mais rápida nesse tempo pré-determinado. É muito interessante, né? E também é muito bom para a gente estar precisando ali no dia a dia da nossa bebida um pouco mais gelada. E esse Drink Cooler, ele ajuda bastante, tá, pessoal? E agora a gente tem também na parte de trás do refrigerador, a gente pode ver o acabamento, né, do refrigerador. Ele tem esse plástico escrito ciclopentano, C-pentano, né, que é o sistema do gás. Não retire esse plástico, vocês podem perder a garantia. Nunca retire o plástico, tá? Aqui está falando dos perigos do gás, que é inflamável, o R600. Quase todos os refrigeradores hoje vêm com R600.
Na parte do compartimento do compressor, a gente tem uma placa eletrônica, tubulação em cobre, não sei se dentro é alumínio, às vezes o pessoal pergunta, pode ser mista, mas a durabilidade desse refrigerador é fantástica, tá? A minha irmã tem um refrigerador desse, vai fazer quase 11 anos, a primeira geração desse refrigerador nunca aconteceu nada. Então tem muita gente vendo comentário, é de alumínio, usa R600, vai derreter, dura 2 anos, dura uma semana, o meu explodiu. Pessoal, coisas acontecem, problemas acontecem, né? Mas na grande maioria são refrigeradores ótimos, tá? Aí a gente tem um compressor da Embraco Inverter, tá? O VEM-X9C. É um compressor com custo-benefício muito bom, melhor do que o importado, que às vezes vem na Panasonic, que custa por volta de R$ 1.200. Esse, no caso de substituição, é R$ 800 aí no Mercado Livre. Vocês mesmos podem pesquisar. A gente tem os rodízios, tá? Pessoal, ela tem roda atrás e na frente e o pé nivelador também para deixar ela sempre no nível, ali o pé nivelador na frente do nosso refrigerador. E esse é o rodízio da frente. Pessoal, essa foi a análise que eu consegui elaborar para vocês do BB53. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Claro que se ficou qualquer dúvida, escreve nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível. Outra coisa, pessoal, como é que vocês foram de festa aí de final de ano? Como é que foi o Natal? O Réveillon ainda não chegou, eu vou lançar o vídeo antes do Réveillon. Mas escreve nos comentários aí se você também estiver vendo depois do Réveillon. Escreve como é que foi a festa aí de final de ano com a família. Espero que tenha sido ótima, tá? A nossa aqui foi fantástica. Voltando ao nosso refrigerador, é um refrigerador muito interessante. Eu recomendo sim a compra desse refrigerador para 2022, porque ele tem um preço, assim, um custo-benefício muito bom. É um refrigerador que consome 39,9 kW, o que é bem econômico por 425 litros. Ele tem um espaço interno muito bom, como eu mostrei no vídeo para vocês, e ele está no mercado hoje por volta de R$ 3.800. Então, vale sim a pena a compra desse refrigerador. Muito obrigado pela sua audiência sempre e até o próximo vídeo.